O dia que eu tive uma visão com algo relacionado ao narcisismo, comecei a perguntar ao Senhor como que uma pessoa que sofre com o transtorno do narcisismo pode ser transformada. Eu havia passado por alguns problemas com uma pessoa que tem fortes características de que tem o transtorno. E ali eu estava bem incrédula, sabe? Há alguns dias eu estava perguntando ao Senhor o que se pode fazer em uma situação dessas. Quem já conviveu com um narcisista sabe como é dificultoso essa convivência. E aí eu fui levada para uma visão, do qual eu vi uma mulher, eu não sei quem é essa mulher, mas eu me lembro que essa mulher estava com a mão no rosto, assim, e uma cara muito angustiada, sabe? Representava muito sofrimento. Eu via um olhar de muito sofrimento naquela mulher. Isso, quando eu ia passando ao lado dessa mulher, o braço dela, eu vi como se fosse uma estrutura de uma parede sem reboco e rachada. Continuei andando e era como se eu entrasse numa sala. Essa sala era como se fosse essa mulher. E aí, nessa sala, completamente vazia, havia uma janela grande de vidro e em frente a essa janela havia um vulto preto. Esse vulto, eu não vi ele se mexer, ele ficava lá parado e eu entendia que ele ficava na mulher, ele ficava mais ou menos daqui até aqui nela. Vi o vulto e ia voltando. Nisso que eu ia voltando, eu vi um homem como se estivesse com uma batina. Era como se fosse um líder religioso, gente. Vou procurar uma foto. Se eu achar algo parecido, eu coloco aqui. Ele estava com uma roupa branca enorme e uma coroa. E ao lado dele havia mais outros 2 homens, um de cada lado, mais 2 atrás dele. E aí eu saí da visão e comecei a perguntar ao Senhor o que significava aquilo, porque eu não havia entendido absolutamente nada. E aí, gente, eu comecei a ver alguns nomes que representavam essas pessoas. Eu lembro claramente de alguns nomes que eram raiva, lascívia, ressentimento, inveja, como se representasse sentimentos. E esses foram os sentimentos que vieram na minha mente naquele momento. Comecei a entender algumas coisas e perguntar ao Senhor, tá, mas como que faz para uma pessoa ser transformada? Visto que quem conviveu com um narcisista sabe, é difícil, essas pessoas não compreendem que existem alguns comportamentos delas que são extremamente ruins e que elas precisam mudar um pouco. Comecei a perguntar ao Senhor e nisso eu via uma grande palavra, arrependimento. Nossa, gente, quando eu vi esse nome, minha mente assim explodiu, sabe? E aí eu entendi o que o Senhor estava falando comigo naquele momento. Eu entendi o que Ele queria me dizer, porque geralmente essas pessoas não aceitam terapia. Se alguém falar para elas que elas têm comportamentos ruins, elas não vão entender. Mas somente através da pregação do arrependimento é que nós podemos ser transformados. Essa pregação sobre arrependimento precisa ser cada vez mais pregada nos púlpitos, porque não existe outro caminho. Constantemente nós precisamos nos arrepender, não só quem tem o transtorno do narcisismo, mas todos nós precisamos voltar ao arrependimento. Precisa muito, muito, todos os dias nós precisamos nos arrepender. Somente através do arrependimento é que nós podemos ser transformados.